Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Se liga aí, ó, o São Paulo tá realmente fechando com o Marcos Antônio pra agora, tá? O Thiago Mendes e o Alexandre eu também vou atualizar nesse vídeo. E assim, tô falando do nosso Gerson, do Flamengo lá, por exemplo. Vamos falar sobre esse Marcos Antônio, vai ser muito bacana. Eu quero te atualizar quem é, por que escolheu o São Paulo, que papo é esse desse chapéu no Flamengo, e também falar dos caras do São Paulo que estão saindo, que eu acho que isso também é uma coisa bastante condizente com a realidade do momento do São Paulo, não é verdade? Então chega comigo aí, deixa esse likeão, posso contar com o teu likeão ou não posso? Ó, tô olhando nos teus olhos aqui. Posso contar com esse like? Beleza. Então eu tô contando então, meu amigo. E se inscreva também no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço muita questão de ter você por aqui. Questão, tem gente de questão. É muita questão de ter você por aqui. Questãozinha. Olha só, vamos lá. O técnico Zubeldia, essa timeline você já conhece, né? O técnico Zubeldia, depois de ganhar do Grêmio, chegou lá, bateu na mesa e falou: quero sim 4 caras. Perdão, ele falou: quero reforços. Se reforços o São Paulo não ganha, o Júlio Casares publicamente falou que o São Paulo busca 4 nomes, um zagueiro, 2 volantes e também o lateral esquerdo. Tem zagueiro que surgiu já, eu não quis trazer aqui, porque assim, eu tô sem... Não quis trazer a matéria por enquanto, o nome é muito especulativo e não tem nada de concreto, sabe? É só tem um fulano que o São Paulo olhou lá no Sassuolo, depois eu troco ideia sobre esse cara aí, não sei nem se o São Paulo vai trazer. Mas assim, quando eu falei do Marcos Antônio, e assim, desculpa também, eu fui um dos primeiros a falar do Marcos Antônio aqui no YouTube. Se não fui o primeiro, eu encontrei uma matéria que eu tava pescando pra caramba ali pra descobrir, e aí quando eu encontrei eu vim e coloquei aqui. Aí é aquela coisa, né? É uma mentirosa, só fake news, não vai vir ninguém e tal. Teve até uns caras que eu tive que dar um ban mesmo, não comenta nunca mais. Mas assim, é poucos, né? Poucos. Isso aí é assunto pra gente que não vale nem a pena gastar um segundo com esses caras aí, porque vocês aqui comigo estão sempre de boa. Mas vamos falar então de coisa boa, vai. O Marcos Antônio é um jogador que ele frequentou, olha só, ele frequentou as categorias de base da seleção brasileira sempre. Olha que bacana. Então ele sempre foi da categoria de base da seleção. Tipo assim, o Patrick Lanza também foi. E não quer dizer nada, né? O Patrick Lanza sempre da equipe de base da seleção, chega no São Paulo principal, não consegue jogar mais que o Wellington. Então é complicado. Agora, ele sempre foi da seleção de base. E quando ele foi lá para Lazio, ele foi meio que esquecido pela seleção brasileira. A principal mesmo, acho que nunca nem jogou. E aí ele fala que vindo para o São Paulo é a vitrine que ele precisa para voltar para a seleção brasileira e ser um jogador de seleção brasileira principal. Ele fala: tenho certeza que o Dorival Júnior ele vai contar comigo na seleção brasileira principal para eu jogar lá. Então esse é é uma das curiosidades mais legais que tem sobre o Marcos Antônio. A outra é que o Flamengo realmente ele quis o Marcos Antônio. De fato, o Flamengo quis levar o Marcos Antônio para lá. E aí o Flamengo ele tem, por exemplo, o Gerson, que é um cara que faz essa função. Se bem que eu tenho visto o Gerson bastante avançado, jogando quase que como um atacante no Flamengo, tem feito até gols, mas ele é um cara da posição do Gerson, ele é um segundo volante. E quando o Flamengo especulou, isso aqui é muito importante também. Quando o Flamengo especulou, era assim, ó: nossa, que baita jogador! Nossa, como o Flamengo é esperto! Nossa, como o Flamengo sabe gastar o dinheiro! Olha o que seleção do Flamengo! Estão indo lá buscar o cara! Olha, o cara da Lazio! Legal. Quando vem pro São Paulo, você não joga nada. Você é um fajuto, um jogadorzinho de quinta categoria. É um jogador que não sei o que, é lento, só passe e tal. Então, gente, eu acho assim, ó. Nós devemos esperar. O São Paulo vai ter uma oportunidade muito boa com ele. Ele realmente, o São Paulo meio que deu um chapéu no Flamengo, sim. Mas não foi o São Paulo que deu um chapéu no Flamengo chegando no Palácio e ó, é aqui, ó. O São Paulo fez uma oferta melhor, mas a questão é, o jogador é São Paulino e escolheu o São Paulo Futebol Clube. Então são todos os fatores que vão importando muito. Nós estamos num período, por exemplo, de Rames Rodrigues querendo ou não querendo jogar no São Paulo. E isso já gerou um desgaste enorme. Nós temos o Wellington e o Juan que não quiseram renovar com o São Paulo.
E nós temos o Ferreirinha que fez força pra ficar no São Paulo. Fez força. Eu quero ir pro São Paulo, é meu time de coração e tal. Assim como o Lucas Moura. Então são situações que levam tanto pro cara querer, tanto o cara não querer. E aí quando o cara quer, ele tem um espacinho melhor no nosso coração, né? Ele cabe mais. O Nestor, por exemplo, as declarações públicas de amor que ele fez pro São Paulo levaram ele lá pra cima com um futebol que apareceu, não tanto quanto o esperado, mas o jeitão dele ser leva um pouco acima, sim. Portanto, dito isso, eu acho que esse Marcos Antônio no São Paulo vai ser um golaço, vai ser um baita jogador. É claro, se você tiver com Pablo Maia, com o Alisson, os dois voando baixo, e o próprio Luiz Gustavo Bobadilla jogando bem pra caramba, você fala, não é pro São Paulo trazer o Thiago Mendes, não é pro São Paulo trazer o Marcos Antônio, mas vamos pensar na realidade do como que funciona no time do São Paulo. Os caras jogam um pouquinho. O São Paulo parou de ganhar título. Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar. O São Paulo ganhava título e desfazia todo o time. Por quê? Porque todo mundo vinha pra cima dos nossos jogadores. Agora já saíram com pré-contrato, né? Vão sair no fim do ano. Juan e o Wellington. O Nestor tem proposta do Bolonha. Vocês estão sabendo que o Nestor tá com um pé fora do São Paulo já, né? Um pé e meio. Eles vão oferecer uma grana no Nestor e o São Paulo deve vender. O Diego Costa já foi vendido. O Pablo Maia é só jogar para ser vendido. O São Paulo já recusou várias propostas do Pablo Maia. Então o Rames Rodrigues deve sair agora. O Galopo, eu li ontem que o Boca voltou. O Boca, depois de ouvir que não, que o Galopo falou não, obrigado, o Boca vai voltar e quer de qualquer jeito levar o Galopo. O Boca tentou o Alan Franco. Então, assim, é uma questão de dias para o São Paulo fazer uma nova reformulação. O ataque do São Paulo no passado era David, Marcos Paulo, Pedrinho, Marcos Guilherme, sabe? Todo mundo já foi embora. Chegaram outros e daqui a pouquinho é Eric que vai embora, vocês sabem disso. Então, vindo para o São Paulo, Thiago Mendes e o próprio Marcos Antônio, que esse está até mais perto do Thiago Mendes, o São Paulo vai fechar com os dois, tá? Mas o Marcos Antônio já está basicamente fechado. E aí o São Paulo tem jogadores agora para titularidade, não vai precisar contar com o Yerson Mendes e nem tampouco com o Lisiero, que são jogadores que o Zubeldia demonstra que... pode deixar aí, mas não demonstra que vai usar, né? Eu acho que é bem importante sim essas contratações e estou comemorando. Eu aqui estou comemorando. Quando eu falo pra vocês, comemora a nação, é porque eu estou comemorando e eu gostaria realmente desse movimento de comemoração, porque nós estamos trazendo o cara da Lazio, um cara igual o Thiago Mendes, que ontem estava brilhando no futebol francês e o Paris Saint-Germain queria ele lá. E o Alexandro é da Juventus Turim, passou 9 anos na Juventus. Como é que um cara desse pode não ter o devido valor? O cara ficou 9 anos na Juventus, com o Cristiano Ronaldo, com o Pogba, com o Vidal, com todos os jogadores que fizeram muito sucesso na Europa, Quadrado, sabe? Vários e vários e vários. Caras bons de bola, que disputaram final de Champions contra o Barcelona de Neymar, Suárez e Messi. O Alexandre tava lá. Agora eu vou chegar aqui e falar, não, o Alexandre é uma contratação normal. Não é. Pra mim é pra comemorar e muito, então ele tem que fechar e deve fechar. O Alexandre um pouquinho mais, não tão próximo como o Marcos Antônio e o Thiago Mendes, mas também bastante próximo sim. Eu chutaria que o São Paulo traz esses três, que vai trazer lateral esquerda, certeza. Mas eu acredito mesmo que vai ser Thiago Mendes, Marcos Antônio e Alexandro. Não sei se o São Paulo vai trazer zagueiro, não acredito que deva trazer zagueiro, para mim não traga zagueiro, inclusive, mas o São Paulo, se for contratar 2 volantes e um lateral, serão para mim esses 3 caras aí que o São Paulo, Marcos Antônio, Thiago Mendes e Alexandro. E isso eu acho formidável, sensacional. Juba, mas não envelhece o time? Alguém pode me perguntar. Com o Marcos Antônio não, com o Thiago Mendes quase nada, da idade do Alisson. Agora, com o Alexandre envelhece. Só que quanto que importa envelhecer o time com um cracaço como o Alexandre em relação ao Wellington, que é um baita de uma incógnita, um baita de um jogador normal, um baita de um cara que você já sabe que não pode esperar um cruzamento dele. Então, envelhecer o time dessa maneira, o São Paulo envelheceu o time com o Lucas Moura, né? Ele mandou, ele colocou o Rodriguinho no banco e colocou o Lucas Moura titular. Será que esse envelhecimento aí foi muito ruim? Gente, o Gerson
do Flamengo, me lembro muito bem. O Flamengo tinha um time que tava indo, não ia, não ia. Eles trouxeram o Pablo Mari pra zaga, né? Que arrumou a zaga. E depois eles trouxeram o Gerson lá, que aí arrumou o meio-campo. Era a peça que faltava, os caras começaram a ganhar tudo. Eu penso que quando você traz um cara igual o Gerson, igual o Hernanes, igual o Wagner, aí o Wagner que jogou no Vasco, Santos, Atlético Mineiro, pouca gente vai lembrar do Wagner. Camisa 7 do São Paulo, segundo volante, driblador. Parecia o Zé Roberto driblando, sabe? Driblava com facilidade. Felipe do Vasco. Ele pegava e cortava o primeiro cara, era fácil, levava, era craque no São Paulo. O que eu penso é que um cara igual o Gerson chega pra essa posição, ele realmente faz muita diferença. O Palmeiras ganhou muito com o Zé Rafael, que começou a jogar muita bola no Palmeiras. Essa função do segundo volante, São Paulo ganhou com o Mineiro. Wagner, Cerezo, essa função do segundo volante ela é importantíssima. Então, se esse Marcos Antônio de fato e o Thiago Mendes forem os jogadores que nós estamos esperando, o São Paulo terá aquela peça fundamental para ganhar títulos. Olha o Alisson, quando ele virou o primeiro volante, melhorou e começou a fazer uns golzinhos de efeito surpresa, que chegava do nada. Todo mundo marcado, a bola pingou, espirrou, o Alisson pegava, fazia o gol. Aqueles jogos que o Alisson faz é vitória na certa, é o desafogo que precisa. Então acho que o São Paulo tá fazendo sim um baita negócio, uma baita contratação em trazer esses meninos aí. Por outro lado, perder o Nestor, vender o Nestor, é uma coisa muito real pro São Paulino e eu acho que é importante. Vender o Pablo Maia, que eu sou muito fã mesmo. Eu não sou tão fã do futebol do Nestor, não sou nada fã do futebol do Nestor e sou muito fã do futebol do Pablo Maia. Pra alguém não vir aqui, você não é da base. Do Pablo Maia eu acho que ele é excelente, melhor camisa 5 do São Paulo. E o Nestor, não acho ele excelente, mas razoável. Vender esses caras agora, que você comprou Marcos Antônio, comprou Thiago Mendes, comprou Luiz Gustavo, comprou Bobadilha, você precisa recuperar dinheiro. Então, venda o Pablo Maia sim, quando ele tiver chance. Venda o Nestor sim, se tiver chance. Comprou o Alan Franco, tá voando. Venda o Diego Costa sim, por 43 milhões. Isso é saber fazer futebol. É assim que você recupera seu caixa. Então, eu acredito que o Nestor ser vendido pro Bolonha agora é algo importantíssimo. Não tem problema nenhum e deve mesmo ser vendido para recuperar uma grana. Estamos falando em coisa de 45 milhões também no Rodrigo Nestor. E aí eu acho que é coisa muito bacana, viu, gente? O Caleri treinou, mas ainda é dúvida para o jogo que vai acontecer agora no domingo. E se ele for dúvida e não jogar, aí nós temos o André Silva que vai ocupar a vaga dele. O Juan, que era a grande dúvida que tinha. Juan André Silva. O André Silva começou a ganhar a posição com técnicos do meu dia e calhou que o Juan apareceu e assinou um pré-contrato com o Southampton, não fica mais no São Paulo, acredito que não pise mais nos gramados. Acho que não joga mais pelo São Paulo e isso pra mim é uma ótima notícia, uma vez que o André Silva é um baita jogador de bola. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!